Olá, pessoal! Chegando para mais uma live do Tools for Life. Que delícia, óleo essencial de limão. Esse é o nosso grupinho de estudos sobre o livro do Dr. Joe Dispenza, livro tão amado por nós, né? Estamos todos apaixonados pelo Dr. Joe Dispenza, que traz tantos conhecimentos importantíssimos pra gente. Ai, adoro óleo essencial, gente. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live de sábado. Eu aproveito para passar um pouquinho no cabelo também. Esperando o pessoal entrar, esperando a minha irmã entrar. Essa é uma live que eu faço com a minha irmã, que é a Eli Jabur. Daqui a pouquinho ela já tá aí. E hoje a gente vai falar, sobre o coração, sobre a inteligência do coração. O órgãozinho maravilhoso, gente, que dádiva de Deus. A gente tem um coração batendo dentro do nosso peito. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse órgão. E, óbvio, a importância dele é muito óbvia, né? Mas a gente vai descobrir... a Kel tá aqui. A gente vai descobrir algumas peculiaridades bem interessantes sobre o nosso coração, que fazem toda a diferença na nossa vida. Chamando a Kel. Ai, que delícia. Esse óleo essencial de limão é legal porque ele traz alegria. Oi, Kel! Oi, pessoal, tudo bom, Lilzinha? Bem, e você? Pois é, você estava aí falando do coração, né? Eu também tô com o meu quartzo rosa aqui, ó, representando, né, esse centro. Ó, E muito bom esse tema, né? Muito lindo. muito interessante o capítulo, né? Capítulo 7, tá, gente? Muito importante esse capítulo. É. E assim, são coisas meio básicas, né? Assim, coisas que a gente já imaginava que o Dr. Joe vai falar nesse capítulo sobre o tamanho da importância desse órgão, mas tem coisas muito curiosas também, coisas muito interessantes. E é muito legal nesse livro que o Dr. Joe, ele fala de coisas, entre aspas, difíceis, técnicas, científicas, mas ao mesmo tempo ele repete tanto, ele traz tanto, tudo que a gente vai aprendendo, ele continua trazendo aqueles conhecimentos nos capítulos seguintes. Então vai fixando na nossa mente. Quem está lendo o livro junto da gente deve ter reparado. Ai, peraí, deixa eu fixar esse comentário aqui. Livro. Ah, é, Como boa. o Dr. Joe Dispenza, capítulo 7. Vou fixar esse aqui da Toti mesmo. Ai, que ótimo, que eu não precisei ficar escrevendo aqui um tempão. Ótimo. Então quem está lendo o livro junto da gente deve ter percebido isso, né? Que ele vem sempre repetindo os aprendizados. Uma coisa que a gente viu lá no capítulo 1, 2 ou 3, ele traz no 4, no 5, no 6. E isso é um jeito, é uma didática, né? Um jeito muito interessante da gente aprender, porque são assuntos diferentes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas que fica mais fácil da gente alcançar a compreensão do todo, principalmente, né? Queria até dizer isso, que se você tiver com alguma dificuldade sobre algum tema específico, sobre essa parte científica mais médica, vamos dizer assim, não fique triste, não fique preocupado, porque o principal é você captar o todo. Ele explica tudo o que acontece, mostra todos os estudos, todas as medidas que ele faz, as medições que ele faz, mas é mais para a gente acreditar, para a gente ver que aquilo é verdade, para a gente ver que aquilo é um fato, mas não necessariamente para você se tornar uma expert nesses assuntos. Eu amo esses assuntos, eu queria ser médica, né? Eu acho que eu fui médica em outras vidas, então eu fico aqui vidrada, mas não necessariamente você precisa se prender a essa parte médica. É mais para você compreender e entender a ideia do que ele quer que a gente faça. Inclusive, no fim desse capítulo também tem uma prática, que é a prática da meditação do coração. Você vai fazer, Kel? Pô, com certeza. Já estava lá ouvindo o original dele para me inspirar e unir com alguns pontos importantes aqui do livro, né? Para preparar para vocês. Aliás, obrigada pelo feedback, todo mundo elogiou, né? Estou super feliz que está todo mundo fazendo, trazendo isso para a prática e que vocês estão gostando. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada pelos comentários. Recebi vários inbox e vários comentáriozinhos lá, né, nos nossos posts. Então, é muito gratificante também para a gente, né? Poder ver que vocês estão trazendo para a prática. A meditação ajuda muito, né, gente? Vai entrando na nossa mente subconsciente também.
E com certeza vou preparar um agora, porque esse ponto é muito importante, é muito o que a gente vem falando, né? Intenção clara e emoções elevadas. Então a gente tem que ter o cérebro coerente e o coração coerente. Ele fala aqui, né? O que o mais importante é o coração tá vibrando o tempo inteiro, né? Nas meditações e nos ensinamentos, ele fala: ensina para o seu corpo como que vai ser emocionalmente esse seu futuro aí que você está cocriando, né? Então a gente tem que sentir o principal nessa magia toda aqui, nessa magia mental que a gente está aprendendo, que a gente está treinando, né? O nosso corpo como um todo realmente se sentir já lá naquele novo futuro que a gente quer atrair para a gente, é se sentir. Lógico que é muito bom você visualizar e ver com detalhes, né? Ir se inspirando mentalmente, ter pensamentos positivos para aquilo ajudar a ir entrando, a ir limpando, né, a nossa mente, mas o principal é o sentir, né? Que é o que a gente vai focar bastante hoje. Então, é o que a Lila falou, ele dá alguns dados científicos para, assim, poder fundamentar isso que a gente está falando, porque a gente está falando de alguma coisa que é tão, assim, um novo paradigma, vem romper tanto com o que a gente ouve aí no dia a dia, né? Aliás, o que a gente não ouve, né? Como isso não é falado, né, gente? Infelizmente, isso não é uma coisa básica que é falada, que é, né, estudada, assim, no grupo, assim, das maiorias das pessoas, da maioria das pessoas. Então, assim, a gente realmente tem que trazer alguns pontos científicos para fundamentar tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. É muito legal essa parte que ele frisa bem sobre as emoções elevadas. Ou seja, resumidamente, o mais importante é isso que a gente tem que fazer. Só que essas emoções estão atreladas aos nossos pensamentos, né? Então a gente volta Isso. lá para aquele comecinho, acho que capítulo 3, Uhum. onde ele fala da importância do pensamento, sentimento, aquele pensamento que gera um sentimento, inclusive ele relembra nesse capítulo aqui. Ele fala que quando a gente quer criar essa nova realidade, esse novo futuro, a gente precisa unir a intenção clara, que é o cérebro, né? Com a sua carga elétrica, e a emoção elevada, que é o coração, com a sua carga magnética, coerentes. Porque se você só ficar afirmando, só fizer um trabalho mental, ele falou, você pode repetir 1000 vezes que seu corpo não sentir, o seu corpo, você não vai dar isso como certo. Então, quando a gente fizer nossos trabalhos de visualização, que todo mundo está praticando a sua meditação, foram muitos elogios, inclusive aqui agora, todo mundo agradecendo, dizendo que foi maravilhoso fazer a prática, as suas meditações são um sucesso total. Você tem que continuar fazendo cada vez mais, que a gente ama. E ajuda muito a botar em prática, né? Sim, que Mas bom. ele diz, quando a gente estiver fazendo esses exercícios de visualização e tudo mais, o mais importante é a gente conseguir alcançar essas sensações. Então, toda vez que você se emocionou, toda vez que você realmente alcançou um lugar que seu coração é como um amplificador, é isso que ele vai dizer nesse capítulo. Isso. Fica tudo o que acontece dentro da gente, né? Então, você tem um pensamento, você tem um sentimento, chega no coração, bum, tipo um amplificador, um alto-falante. Então, toda vez que você alcançar esse lugar, saiba que ali você está com um terreno muito fértil para plantar o que você quer. Nem sempre isso vai acontecer nas nossas meditações. Às vezes a gente simplesmente não conecta, né? Talvez a gente esteja muito nos 3 primeiros chakras de baixo, que são muito ligados à sobrevivência. A gente esteja nessa vibe mais primitiva, mais animal, como ele mesmo diz. E às vezes a gente simplesmente não conecta e tá tudo bem. Cada meditação é uma meditação, não se cobre tanto. Mas quando chegar aquele dia que você vai super sentir dentro de você essa força, aproveita para visualizar aquilo tudo, porque você está pronta para entrar no quantum, você já está no quantum praticamente, né? Quando você alcança essas sensações. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso tudo, o pessoal já está familiarizado com esses assuntos, que a gente está no capítulo 7 hoje, mas seja bem-vindo também quem chegou aqui meio perdido, porque dá para acompanhar. É um estudo muito legal para a gente praticamente criar uma nova realidade. E assim, eu estava até refletindo, Kel, que às vezes a gente está insatisfeito, e não é que a gente não possa mais ficar insatisfeito, não é que a gente não possa ficar de mau humor, não é que a gente não possa sentir essas coisas ruins, medo, raiva. Isso é inerente ao ser humano, a gente vai sempre sentir. O problema é quando a sua assinatura eletromagnética é essa.
O problema é quando isso é recorrente na sua vida. O problema é quando você vive nesse, como é que fala? Modus operantes. Quando você vive nesse... Quando você se vicia, né? Você chega até a se viciar nessa química aí dessas emoções. Então, isso é o que ele fala o tempo inteiro também. Foi muito importante você ter trazido isso, Lil, até para eu fazer aqui uma observação, né, gente? Que é muito importante a gente, sim, entrar em contato com essas emoções, porque às vezes a gente vive coisas e que realmente estão nos deixando tristes, ansiosos, angustiados, né? Ou às vezes você está num luto de alguma questão sua, perdeu uma pessoa, ou perdeu um relacionamento, ou perdeu um emprego, seja o que for, né? E não tem como você simplesmente, só ficar lá cocriando e tal. Aí você está deixando de se conectar com o seu lado humano, né? Então, a gente precisa, inclusive como psicóloga, eu preciso falar isso, porque assim, a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, acolhê-las, aceitá-las, né? Ficar ali remoendo um pouquinho, só que esse aqui é o ponto, você não vai ficar ali o dia inteiro naquilo, você vai ficar um pouquinho, até você ter um insight, ou de repente ter tido uma limpeza ali, uma catarse. Catarse é um vômito da alma, né? Poder botar aquilo para fora, poder processar, elaborar, né? Digerir aquela emoção. Então você pode fazer um pouco aquilo. Às vezes você está numa fase mais difícil, você vai fazer alguns dias isso, um pouco no seu dia, né? Mas depois você finaliza com uma coisa de uma nova postura, tipo, não, eu estou passando por isso, tudo bem, mas assim, dias melhores virão, vou conquistar alguma outra coisa melhor, então é porque isso aqui não era para mim, né? Tem algo melhor vindo para mim, e aí vai lá e faz a meditação do quantum, visualiza, né? Mas sim, você pode entrar em contato com as suas emoções. O problema é o que a Lila falou, isso virar a sua assinatura eletromagnética, que é quando você fica mergulhado ali, né? Tem uma frase na psicologia que fala isso, né? Você tem as emoções e não as emoções te têm. Porque senão a gente deixa aquilo possuir a gente, você fica vibrando naquilo eternamente, não para. Porque aí você entra sim num vício, porque as emoções, por mais que sejam negativas e a gente não se dá conta, elas também nos viciam. Tá? No documentário, gente, Quem Somos Nós, tem tudo isso explicadinho. Ele explica o vício das emoções. Por favor, vejam. Assim, eu quero pedir muito que vocês se lembrem disso, porque vocês vão entender muito melhor todo esse conteúdo, vai, sabe, ser muito mais facilmente internalizado. Lá tem detalhes de pesquisas de diversos físicos, tá? E realmente tudo muito bem fundamentado. Mesmo sendo complicadinho, gente, é coisa para ver. Eu tava revendo essa semana, eu e Toti. Aliás, até falei para Lila rever, Lil, porque às vezes, mesmo gente que já viu várias vezes, tem que rever de tempos em tempos, porque é Eu, muito re- maravilhoso e a gente se fortalece, a gente se inspira. Hã? eu revi há pouco tempo, acho que foi no ano passado, assim, sabe? Não está tão Ah, mas tem distante. que rever de novo, todo ano, entendeu? E nem que aí algumas partes você pula, algumas que já foram, que você já entrou, que você já, né, a parte lá do casamento já vi, aquilo lá que ela viveu, tudo bem, aí eu passo rápido, mas assim, a parte dos físicos falando, né, o Deepak Chopra lembrando, meu Deus, as células são apenas tendências, são possibilidades, né? Enfim, é muito incrível, tem frases assim que ficam ali ecoando, isso fica, uau, anotei várias, depois eu vou trazer aos poucos para vocês. Mas assim, isso tudo é muito inspirador, né? E é um documentário realmente atemporal, porque, É, sim. E nem que você veja, gente, parcelado, sabe? Vê 10 minutos, porque tem que ver e absorver, anotar, né? Não é um filme que você vê assim, um romance, uma aventura. É uma coisa, é um estudo. Então você tem que ver, absorver aquilo. É cabeção, você tem que ir vendo devagar, entendeu? Então vê 10 minutos por dia, 15, 20 minutos, entendeu? Aí para ali, volta, vê, volta, não entendeu direito, volta, porque são conhecimentos novos, gente. É um novo paradigma. É uma nova referência para a gente viver a nossa vida, né? todo mundo aqui elogiando o documentário Quem Somos Nós, tá? A Toti já disse aqui o nome, tem gente perguntando, muita gente revendo, muito legal, realmente vale a pena. E Vale você muito a sempre pena. absorve uma coisinha a mais quando você assiste de novo, sabe? E o Dr. Joe Dispenza, ele participa, então vocês vão ver ele falando, é muito legal. Sim, muito. Vale. E é engraçado porque teve uma pessoa aqui que comentou, deixa eu ver quem foi. Estou mais consciente dos meus pensamentos e emoções negativos. Sinto que estou saindo mais rápido desse processo. Olha que legal, Lívia Chagas. Esse é o E ponto. esse é o Pode ponto. ir E lá um pouquinho, mas não fica lá, né? Vai lá um pouquinho e ok, beijo, depois a gente conversa, mas assim, esse não é o meu lugar, né?
engraçado porque a gente tá mais consciente dessas coisas, né? Há quanto tempo a gente está falando aqui sobre esses ensinamentos e tudo mais. E aí eu tô começando a reparar nos outros isso, sabe? Tô conversando com a pessoa, falo, eu acho que está muito ligado nos 3 primeiros chakras. Eu acho que tá no modo de sobrevivência, tá viciado em reclamar, tá viciado. Porque, gente, você começa a ver Sim. na vida prática mesmo. Muitas pessoas você Sim. achava, essa pessoa é meio ranzinza, essa pessoa... Só que agora você sabe dar nome para isso, você entende o que está acontecendo. Porque reclamar da vida, ver o lado ruim da vida, se fazer de vítima, se sentir vítima ou se fazer de coitado, não que a pessoa faça de propósito, isso tudo é processo inconsciente, mas essas pessoas que têm essa natureza de vítima, de coitadinho de mim, que a gente viu na Profecia Celestina, que é um dos dramas de controle e tudo mais, fica fácil de enxergar, né? Não é tão fácil de transformar isso, mas fica muito fácil de enxergar quando a pessoa está viciada naqueles hormônios. Porque lembrando, gente, um pensamento gera uma série de reações químicas que fazem com que a gente tenha um sentimento e esse sentimento gruda naquele pensamento. E aí a gente fica nesse looping positivo ou negativo, se esse pensamento foi bom ou ruim, né? E às vezes a gente não consegue sair. Então tem que prestar atenção quando a gente está com algum tipo de vício, sabe? E vício, é tipo drogado, você tem que fazer um rehab, você tem que fazer uma limpeza, você tem que fazer um detox. E tudo começa quando? Quando a pessoa quer se transformar. A gente não consegue ajudar quem não quer se transformar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que perceber os nossos vícios e aí a gente tem que falar, eu quero mudar isso, eu quero ter uma assinatura eletromagnética maravilhosa, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser o que eu quero ser, entendeu? Estou Quero, eu consciente, posso, eu consigo. estou consciente de mim mesmo, isso já é maravilhoso. Então, a partir do momento que você está consciente, você já pode mudar. Porque a maioria das pessoas não está desperto, está dormindo, não enxerga, não É. enxerga. Então já é uma dádiva muito grande a gente poder falar disso, a gente trazer esse assunto e a gente conseguir enxergar na vida prática e até conseguir ajudar as pessoas à nossa volta, sabe? E a gente mesmo, claro. Então, assim, o Dr. Joe, ele diz que o coração, ele nos conecta com tudo de maravilhoso, né? Com amor, com sentimento de amor, sentimento de compaixão, com altruísmo. Altruísmo é quando você não quer as coisas só para você, é quando você quer o bem do mundo, sabe? Quando você não quer guerra com ninguém, quando você está muito de bem com a vida, que pensar só em você fica muito pequeno. E é nesse chakra, o quarto centro de energia, né? Que é o chakra 4, o chakra cardíaco, é ali que é a ponte para os dois mundos, ele diz. Que ali é a ponte do corpo terreno para o eu superior. Então, os nossos 3 chakras de baixo são os nossos chakras mais ligados ao nosso lado mais animal, e os 3 chakras de cima são os nossos chakras que nos ligam mais ao nosso lado altruísta, à nossa divindade, à nossa humanidade. E o coração ele está ali no meio. Então, eu achei muito bonito no começo desse capítulo que ele falou que é a ligação, é o equilíbrio. Como é que ele fala? Deixa eu achar aqui, que é bom colocar nas palavras dele, que ele fala, aqui ó, achei. Olha que legal. O coração serve de conexão com o campo unificado, com o quantum, né? E Sim. representa a união da dualidade ou polaridade. Olha que lindo. É onde separação, divisão e energia polarizada se fundem para se tornar um. Onde opostos como yin e yang, o bem e o mal, o positivo e o negativo, macho e fêmea, passado e futuro, se unificam. Olha que lindo isso, achei isso muito Sim. poético, maravilhoso. Então a gente realmente deve dar uma atenção mais especial a esse chakra. E aí a gente dando essa atenção mais especial, inclusive praticando a meditação que a Kel vai passar para vocês e tudo mais, e lendo esse capítulo, aprendendo essas coisas, a gente vai observar que a gente vai sentir mais, a gente vai ter mais percepção do nosso sentir, sabe? E a gente vai, estando com esse chakra equilibrado, a gente vai doar mais, a gente vai ouvir mais, nutrir mais, fazer todas essas ações que são relacionadas a esse chakra coronário. Que são relacionadas a essa ponte entre os dois mundos, a essa união que o coração traz. Essa sensação de separação, de medo, de segmentação, tudo isso é quando o chakra do coração não está
equilibrado, porque quando você está com esse chakra assim, fluido, aberto, energizado, você não sente isso. Você sente que mesmo no meio do caos, tudo está no seu devido lugar, né? Sim, e eu acho muito legal também que no começo, logo ali na primeira página do capítulo, né, ele citou que a gente está num momento crucial da humanidade, porque a gente está podendo agora ter conhecimentos aí com a ciência moderna, com as pesquisas, né, toda a tecnologia, que estão nos unindo ao que os antigos já falavam. Então a gente está também resgatando, né, essa sabedoria ancestral. A gente está podendo fazer uma ponte entre espiritualidade e ciência, né? Então, ele fala, eu achei lindo que ele falou aqui, que os antigos egípcios já consideravam que o coração é onde estava a nossa alma, sabe? Ó, tanto os egípcios como os mesopotâmicos e os gregos pensavam que o coração era o centro da alma, e os romanos também consideravam que o coração era o órgão que mais dava vida ao corpo. Então, quer dizer, coisas de milênios atrás, né? E a gente poder tá agora realmente atualizando isso, porque ele fala que teve um rompimento com essa visão assim mais como é que eu vou dizer? Essa visão do coração, né? A partir do século XVII A gente ficou muito materialista, né? com o paradigma, né, cartesiano, com a visão mecanicista, onde a gente começou a dividir tudo, e aí o coração passou a ser visto como uma bomba que fica simplesmente ali fazendo o nosso sangue circular e fluir, mas assim, não mais como centro da alma, né, não tinha mais essa visão unificada, né, onde nós somos esse todo, corpo, mente, alma, mas assim, que o órgão do coração, ele tem uma coisa realmente de unir isso tudo, né, o nosso lado mais animal, assim, mais instintivo, mais terreno, com o nosso lado também, nosso eu superior, né? Os que são, agora a gente pode também falar disso cientificamente, né? São os nossos centros superiores. Sendo que antes isso nem era conhecido, né? Os chakras nem eram conhecidos, já é uma coisa de milênios atrás, dessas primeiras civilizações, mas agora a gente pode realmente falar isso. Então, assim, muito incrível também, né? E lembrando que todos os nossos órgãos têm o seu lado físico, né? O coração é realmente uma máquina para bombear, Sim, mas todos os órgãos têm também o seu lado que está linkado a alguma emoção, que está isso. linkado a algum momento, tanto que quando a gente fica doente, tem até um vídeo meu no YouTube, no meu canal do YouTube, Ellen Jabur, meu canal, para quem quiser assistir, que fala sobre isso. Porque quando a gente fica doente, é algum desequilíbrio naquele órgão, naquela função. Os órgãos são muito simbólicos também. Eu já indiquei várias vezes o livro Metafísica da Saúde, que a Kel Ah, é também ama, maravilhoso. apaixonado, quer comprar e tudo mais. São 5 livros que falam metafísica, além do físico. Então, ele explica todas as doenças de forma metafísica. O lado emocional das doenças. Enxaqueca. O meu falou aqui agora. Então, são 5 livros porque é dividido por parte óssea, parte de circulação, parte de digestão, de respiração. São todas as nossas partes. Não é integrado num livro só, é dividido em livros, né? Em volumes. E é justamente por isso, porque os nossos órgãos não têm apenas uma função física, eles têm também, óbvio. Inclusive, mas tem esse link com o nosso emocional. Eu fiquei muito impressionada com uma coisa que ele falou aqui, que o coração, se a gente tira o coração do corpo e coloca numa É solução salina, né? incrível, Solução né? de Ginger, ele está batendo sozinho. Eu não sabia disso, Pois gente. é. É. É bem. Isso é quando ele estava falando, né, que o coração ele tem um alto ritmo, né? Ele não depende do cérebro para funcionar. Ele realmente Exatamente. tem ali uma conexão com o sistema nervoso própria. Então, Exatamente. assim, como ele é realmente muito importante, é porque você pulou um pouquinho, né? Isso é um pouquinho mais lá para frente. Mas, Ele fala oh, assim: é sabido que o coração de todas as espécies pode ser removido do corpo e colocado em uma solução salina chamada solução de Ringer, onde continuará batendo por longos períodos, independentemente de qualquer função neurológica com o cérebro. E aí ele complementa com outra coisa interessante que te faz pensar, que ele fala, em um feto o coração começa a bater antes do cérebro se formar.
mais ou menos na terceira semana, enquanto a atividade elétrica cerebral não começa antes do quinto ou sexto mês. Ou seja, isso mostra que o coração ele é independente, né? Eu achei Sim. isso muito interessante. E, se não me engano, é o único órgão que tem essa particularidade, né? Exatamente. E ele até, assim, pulando um pouquinho, depois a gente volta aqui para essa parte que ele explica, né, de como isso tem a ver com o quantum e tal, mas só para dar esse dado científico também, que tem a ver com essa questão do coração ser muito realmente poderoso ali, né, no nosso, na saúde, no restabelecimento, tanto do nosso campo eletromagnético, como para fazer a conexão com o campo do quantum, né, como a organização de todo o nosso sistema mesmo. Ele tem 40, até 40 mil neurônios. Ele tem um sistema nervoso que funciona independentemente do cérebro. Isso que eu queria citar. Né? Então, além, a Lila estava falando esse lance aí, né, dele ser um órgão autorrítmico, dele não depender do cérebro, e ele, exatamente, eu nem, por exemplo, eu não conhecia isso, gente, eu assumo que eu fiquei até chocada, porque eu não conhecia essa área. É um novo campo da ciência que surgiu no finzinho agora do milênio, né, no finzinho dos anos 90, chamado neurocardiologia. Eu não tinha visto estudos, assim, sobre isso, do quanto o coração é realmente independente, e que levou até a criar um termo técnico, né, em que o sistema nervoso ele é reconhecido como o sistema coração-cérebro, que é esse sistema nervoso intrínseco cardíaco. É realmente uma coisa à parte. Incrível. Vou te falar que eu até falei, nossa, até anotei isso para ler mais sobre isso, porque para mim isso é mega importante, né, e super interessante. Porque é incrível realmente, então, como que ele funciona independentemente, ou seja, como nós temos que focar nele, porque ele tem uma importância ali, realmente, como os antigos diziam, né? É realmente o centro da alma ali, né? Ele é uma fonte geradora muito grande de saúde, de energia para o nosso campo e para todos os outros. Como ele interfere também, esse sistema coração-cérebro, né, que esse novo campo de ciência, neurocardiologia, estuda e aprofundou depois milhões de coisas aqui interessantes, ele fala justamente como que um afeta o outro, né? Que como que dependendo dos seus pensamentos, das suas emoções, você vai afetar o seu cérebro, os seus pensamentos, um afeta o outro, né? O seu coração vai ter batidas cardíacas ali totalmente influenciadas por essas emoções e pensamentos, né? Que é o que a gente está chamando aqui de coerência cardíaca, né? Da gente buscar um cérebro coerente, né? Lembra que a gente sempre dá aquele exemplo de um cérebro funcionando como uma orquestra, tudo ali equilibrado, nosso cérebro conseguindo funcionar melhor, né? Que é um dos benefícios da coerência cardíaca, quando você tem o seu coração mantendo ali um batimento cardíaco como um tamborzinho, né? Estável, ordenado, rítmico, direitinho. Você está gerando essas ondas cerebrais, esse cérebro coerente, né? Essas ondas cerebrais mais baixas ali, né? Mais lentas, mais ordenadas, mais organizadas, e você devolve essa função mais saudável, de equilíbrio também para o seu cérebro. Então, assim, é impressionante como é um fator fundamental de saúde. Uma das grandes chaves para nós entrarmos no campo do quantum, que aí a gente pode voltar um pouquinho lá na parte inicial, que ele fala um pouco mais sobre isso, né, Lil? Mas também a gente está trazendo essa informação para vocês verem como é uma coisa importante mesmo até em nível de saúde. Tanto que ele fala, no pior dos mundos, se você não conseguir ficar visualizando muito, não conseguir entrar no quanto, o mínimo vai acontecer, você vai ter esse efeito colateral, que você vai se curar de 1000 problemas da sua saúde aí física, né? Se você focar nisso, focar nessa questão de devolver uma coerência cardíaca ali. Né, de focar, porque também essa ciência cartesiana, ela não deixou a gente empoderado nesse sentido, né, de saber que a gente tem um domínio sobre o nosso corpo. A gente ficou separado, né, mente e corpo ficou tudo muito separado. Alma, então, nem se falava mais, né? E agora não, a gente está podendo resgatar esse conhecimento também, né, Lil? De que a gente pode sim influenciar na saúde do nosso corpo, administrando melhor as nossas emoções, nossos pensamentos, né? Exato. Estava só esperando você finalizar para eu citar aqui umas coisas que eu anotei Tá. de benefícios físicos que a coerência cardíaca traz para a gente. Redução de pressão arterial, melhora do sistema nervoso, equilíbrio hormonal, equilíbrio da atividade, função cerebral, intuição, clareza mental, tomada de decisões,
expressão genética mais saudável, entre outras coisas. Então, assim, não é só que vai ajudar a gente mentalmente, ou emocionalmente, fisicamente, é super importante ter essa coerência cardíaca. Esse é um coração batendo incoerentemente e esse aqui, ele está com a tal da coerência cardíaca, que é o que a gente quer, é o estado de coerência cardíaca, né? Que é o que a gente quer atingir. E ele está diretamente, vamos postar isso, Toti? E ele está diretamente relacionado com o estado de homeostase, porque a gente, ele explica aqui, né, que a gente tem o sistema nervoso autônomo e tem dois ramos, que é o sistema simpático e o sistema nervoso parasimpático. E ele diz que o sistema simpático é como se fosse um acelerador, se a gente fosse um carro, e o sistema parasimpático é como se fosse um freio. E vocês já repararam como que às vezes a gente buga, tipo, toma café e toma chá de camomila ao mesmo tempo, às vezes, e a gente fica ligadão, tá acelerado, mas ao mesmo tempo tá com uma preguiça, sem energia nenhuma, tentando segurar a energia, porque o sistema parasimpático ele faz isso, ele quer economizar energia, ele quer refazer o desgaste que o sistema simpático te deu para você fugir ou lutar. Né? O sistema simpático é o acelerador porque ele é responsável por te fazer crescer a pupila, aumentar a respiração, o batimento cardíaco, a frequência cardíaca. Isso tudo é o sistema simpático que faz, que é para você fugir ou você enfrentar uma luta, um perigo, enfim. E depois o sistema parasimpático, eles ficam se revezando para que a gente tenha um estado de homeostase. O parasimpático vai lá e fala assim, calma, agora recupera mais ou menos o que eu estou fazendo esses dias, ontem e hoje. Porque eu vim de uma pauleira em São Paulo por 15 dias, fiz vários trabalhos totalmente diferentes uns dos outros, com várias coisas ao vivo, que você fica naquele estado de alerta máximo, né? Que você não pode errar, não tem como refazer. Então, é tenso, por mais que eu já esteja acostumada, você fica no seu estado máximo de alerta. E isso é desgastante, porque desgasta a nossa energia mental, né? E aí depois o meu sistema parasimpático falou assim, agora relaxa aí um pouquinho, sabe? Eu não tive vontade de caminhar, coisa que eu nunca tenho preguiça. Eu sempre chego no Rio, tá no calçadão, ver o pôr do sol. Não fui, nem ontem nem hoje. Porque eu falei, cara, eu tô precisando ficar quietinha, tô precisando ficar no meu mundo, tô precisando me recuperar. E se nós sempre pudéssemos fazer essa compensação, a gente não teria tantos problemas de saúde. Porque ele diz que no começo do século XX, pouquíssimas pessoas tinham problema de coração. Pouquíssimas pessoas morriam dele. E no século XXI é a maior causa de morte. Isso é muito relevante, entendeu? E a causa de morte por problemas cardíacos é o estresse. É um dos principais motivos, né? O estresse e essa vida acelerada e o fato da gente ficar num estado prolongado de estresse. Porque a gente pode ficar um pouquinho no estresse diante de um evento realmente estressante. Mas não o modo de funcionar, né? Nem sempre a gente pode fazer essa compensação que eu pude fazer ontem e hoje, por exemplo. Porque meu trabalho eu não bato ponto. Meu trabalho é autônomo, eu faço a minha agenda e graças a Deus eu posso fazer isso. Nem sempre também. Quando eu tinha programas de televisão todos os dias ao vivo, 3 horas ao vivo, não tinha como, tinha que encarar. E era isso. No dia seguinte tinha mais no fim de semana, fazia maratonas de gravação, enfim. Então, às vezes, dependendo da fase da nossa vida, dependendo do emprego que a gente tem, a gente não consegue se dar esse luxo, sabe? E se a gente pudesse sempre compensar, porque como a Kel acabou de dizer, o nosso corpo é preparado para segurar o tranco do estresse, do perigo. Mas viver nesse estado é que é o problema. É isso que a gente já falou aqui várias vezes, a gente tem que sempre repetir. Observe se você não está vivendo no estado de estresse. Qualquer doença crônica, inclusive, já chama atenção de por que ela está crônica. Porque às vezes a gente fica gripado, desgastou muito, sei lá, tem algumas coisinhas pontuais. Agora, você tem alguma coisa crônica, tem que prestar atenção. O que aquilo está querendo dizer, né? Porque provavelmente a gente está perpetuando um estado de estresse, a gente não está conseguindo deixar o nosso corpo fazer uma homeostase, porque como a gente já disse aqui também, nosso corpo é maravilhoso, é divino, e ele se recupera de tudo que a gente estraga, vamos dizer assim. Só que o problema é quando a gente não deixa ele trabalhar. É igual a nossa alimentação, se a gente come super bem, um fim de semana
enfia o pé na jaca, come um monte de porcaria, segunda-feira já limpou tudo. Nosso corpo faz isso, ele é maravilhoso. Agora, se você vive enfiando o pé na jaca, todo dia, junk, 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 seu corpo não tem nem mais força para fazer a limpeza, né? Inclusive, ele diz que quando a gente vive, principalmente baseado nos 3 primeiros chakras, são os chakras da sobrevivência, do nosso lado animal e tudo mais, a gente está sempre sugando a energia do nosso campo vital. Lembra que a gente falou do nosso campo vital? Sim, E essa energia, ela está ali para a gente usar para fazer reparos, para restaurar, para fazer a cura. Se a gente está lá no estresse, igual eu vivi um mês, mais ou menos, fiquei num estresse assim, acho que um mês todo de julho, lembra, Kel? Época, enfim, não vou entrar em detalhes para não me prolongar, mas assim, eu passei um mês de estresse extremo, que eu não conseguia nem dormir direito, fiquei umas 2 semanas sem dormir direito, foi horrível. E eu tenho certeza que eu encolhi meu campo eletromagnético, porque da onde estava vindo aquela energia? Que eu suava frio, sabe? Você vê que você está gastando energia, sua mente está assim, ó, e você está suando frio, você não está fazendo exercício, não está fazendo nada e está suando. Isso é estresse, gente. E depois a gente tem que recuperar. Depois a gente tem que fazer um intensivo, sei lá, na praia, ou comer as coisas certas, meditar pra caramba. A gente tem que sempre tentar compensar, né, Kel? mas mesmo se você não puder fazer isso, né? É por isso que é importante, porque às vezes você está ali numa rotina realmente estressante, e aí por isso que é tão importante, gente, essas meditações, entendeu? Porque se vocês fizerem, mesmo se você não parar para ouvir lá a meditação gravada e tal que eu fiz, mas se fizer, gente, tem que aprender aquela tal respiração que libera essa energia que fica armazenada ali, fica presa nos 3 primeiros centros, que são justamente esses ligados ao modo de sobrevivência, né, as questões mais terrenas, e quando a gente está em estresse, a gente acaba sobrecarregando esses centros, a gente vai liberar essa energia. Por isso que tem que fazer aquela respiração pressionando os músculos, né? O períneo, o músculo abdominal aqui da parte baixa, abdominal de cima, aí aqui a gente não vai conseguir pressionar, mas aí você traz atenção, é isso que ele fala. Você continua puxando o ar como se fosse um canudinho e vai mentalizando que o ar, você vai pressionando o períneo, abdômen, né? Abdômen baixo, abdômen de cima, aí traz a visualização para o coração, para a garganta, aqui para esse centro, o chakra frontal, né? E o topo da cabeça. Então, assim, você vai e visualiza essa energia, vai subindo essa energia, visualiza subir até aqui, segura. E, né, puxou e continua pressionando ali os músculos de baixo. E aí, gente, é impressionante. Eu vou te falar, eu senti até um quentão fazendo essa respiração. Ela é muito boa, Lil. Você tem que fazer. Você chegou a experimentar? Sentir até um quentão é muito. Não, eu tô falando sério, no começo subiu um negócio quente aqui, gente, sabe? Foi muito forte. E diferente de vários outros pranayamas que eu já tinha feito na yoga. Mas assim, foi uma sensação muito boa e realmente eu senti aquilo me devolvendo uma energia, uma vitalidade. Então, gente, só de fazer de 3 a 5 respirações, se você quiser realmente segurar 10 segundos aqui em cima, né? Soltar, faz outra, fizer concentrada, ficar segurando ali o períneo, o abdômen, e depois a partir daqui você visualizar, né? Porque onde a atenção vai, a energia flui, né? Então o resto você controla mentalmente. E você primeiro controla com o corpo e com a consciência corporal e depois vai subindo, mandando aquela intenção mental do ar subir até a mente. Gente, isso é poderoso, essa respiração é poderosa. Então, Ó, isso já ajuda muito a recuperar a energia, tá? Super recomendo. Eu não conhecia também essa respiração, conheci agora e amei. Estou a usando tua em algumas situações de estresse. está respondendo aqui para quem perguntou onde é que está essa meditação, mas eu vou falar porque às vezes as pessoas vão ouvir depois e não aqui ao vivo, né? Estão aqui no Tools for Life. Sigam a gente lá no nosso Instagram, porque a gente fala só sobre esses assuntos, não tem as coisas da nossa vida pessoal. No nosso canal do YouTube, que também se chama Tools for Life, e no Spotify, se você quiser ouvir em formato de áudio, tá? E essa tá com o nome de visualização, porque eu emendei numa visualização das coisas que a gente quer plasmar aí no campo, manifestar, né? E aí visualizar no campo quântico para trazer isso para a nossa nova realidade. Então, eu emendei, mas tá até o minuto 7 é a respiração. Quem só quiser fazer a respiração, para ali. Quem quer pular a respiração, não entendeu bem, inclusive depois me pergunta se tiver dúvidas, tá? É um pouquinho complexa, mas depois ela se torna orgânica. Ele mesmo fala para a gente ter paciência e se esforçar, porque vai valer a pena. E é verdade, vai valer a pena, tá? Então, depois treina, treina, que depois fica bem rapidinha, fica super fluida.
E aí, quem quiser, por acaso, pular e só visualizar, é do minuto 7 em diante. Tem 8 minutinhos de visualização. Ou o começo, que é a respiração. Ou faça ela completa todos os dias, depois, ó, solta, entrega e confia. Que aí você vai ficar super, né, treinado aí no quanto. Ah, mas Ele, fala, vamos lá. Vamos voltar, né? ele diz que, assim, há um tempo atrás, a gente não achava que a gente pudesse ter autonomia sobre a nossa frequência cardíaca, por exemplo, porque isso é Isso. uma coisa involuntária do nosso organismo, né? Você não fala, vamos lá, bater rápido agora, bater devagar, se a É, gente tem autocontrole. Só que ele diz que a gente pode regular o nosso ritmo interno, sim, através do conhecimento, ou seja, sabendo, né, tendo acesso a essas informações, através da dedicação e da prática. Por isso é que a Kel estava aí falando da meditação e tudo mais. Teve alguém a aqui, respiração é a grande chave, eu né? quero. Para baixar a frequência. Ó, a Karina estava falando, quero muito tornar um hábito diário. Exatamente, a ideia é essa, é a gente fazer todo dia um pouquinho, coisa de 5, 10 minutos, sabe? Uhum. Faz É, toda a diferença no nosso dia. Quem puder fazer de manhã para começar o dia sim. já com essa energia, né? Fazendo alguma dessas meditações, gente, vocês assim, em 1, 2 semanas, com certeza já vão sentir diferença. Se fizer direitinho, vão sentir a diferença. E continuando, ele diz que a gente às vezes fica, nas minhas palavras, né, vibrando na infelicidade, na raiva e no medo. E a gente tem que trocar isso para alegria, amor e altruísmo. Então, quando a gente observar que está viciado nesses sentimentos negativos, infelicidade, raiva e medo, está reclamando, falando mal dos outros, não consegue ver nada bonito no mundo, tudo você critica, tudo você bota algum defeito, a gente tem que, em primeiro lugar, observar e tentar trocar isso para alegria, amor e altruísmo. E aí, nessa meditação, por exemplo, ele diz que é para a gente exercitar isso, né? Tanto que ele fala que é com dedicação e com a prática que a gente consegue alterar esse nosso ritmo cardíaco, nosso ritmo interno. Então, quando a gente está fazendo esses exercícios, por exemplo, mesmo que no começo seja meio esquisito, tem uma hora, gente, que abre uma porteira, não dá para explicar direito. Mesmo que você só sente para meditar em silêncio e fica assim, esperando alguma coisa acontecer, e alguns dias não aconteça nada, mas tem um dia, ou pode ser no primeiro dia, isso não tem uma regra, uma ordem, um padrão. Simplesmente tem um dia que você abre uma porta e você começa a sentir um arrepio, cada um vai sentir de um jeito, né? Eu sempre me arrepio, sempre começo a me emocionar, assim, eu sinto um arrepio bom, uma energia, como se tivesse chegado algum espírito, alguma força maior e colocado uma energia em mim. E eu acredito até que chegue mesmo, que eu faça essa... Quando a gente se propõe a isso, a gente sintoniza com coisas afins, né? Com entidades afins, com energias afins. Então, só de você colocar essa disciplina e trazer isso para o seu cotidiano, não fica preocupado tanto com a técnica. Senta, fecha o olho e eleva os seus pensamentos ou silencia. Segue qualquer caminho de meditação, mas 1 hora aquilo vai abrir. E aí, quando você sentir isso, você nunca mais vai querer sair desse lugar. Porque a sua vida muda, essa sua assinatura magnética muda e você deixa de ser aquela pessoa crítica que fica reclamando, só que precisa de prática, porque você não vai mudar 40 anos de energia, de assinatura magnética em 2 semanas, né? Você pode mudar, só que você tem que bater naquela tecla para aquilo realmente permanecer em você, se tornar uma assinatura. Porque só passar por você, a gente vive altos e baixos. Às vezes a gente está ótimo, às vezes a gente está péssimo, mas o negócio é conseguir se manter. E só para completar o que eu não tinha completado naquela outra fala, de que às vezes a gente pode sim sentir insatisfação, sabe? Esses dias eu não estava super enérgica, super uhul, como eu sempre sou, eu falei, eu não vou forçar estar assim, porque de repente eu preciso refletir coisas da minha vida que eu tenho que mudar. Uhum. Aí já vi um monte de coisa Sim. no meu próprio apartamento, algumas coisinhas que eu tenho que fazer, lâmpada que quebrou e que tá assim sem a lâmpada um tempão. Gente, todas essas coisinhas estão refletindo alguma coisona dentro da gente. É. Entendeu? Às vezes esses momentos de insatisfação são super importantes, né? O ruim é quando isso se torna sua assinatura, quando você se torna quando você tem esse estado de ser, que é inclusive como o Dr. Joe chama, né, que é o estado de ser. Exatamente. E a crise, né, ela tem justamente essa função de trazer questionamentos para que a gente possa mudar
coisas que não estão legais, elas vêm sinalizar, assim como na verdade a doença, né, é um mensageiro do seu corpo, é um sinal de que assim, olha, reflita. O problema é que as pessoas não refletem, né, só taca remédio. A maioria das pessoas só faz isso, mas se você realmente refletir, o que que seu corpo quer dizer com aquilo? Da onde vem? Que emoção pode estar relacionada? Agora que a gente sabe que a emoção é a base do desequilíbrio, né, que vai ter um desequilíbrio energético, que vai afetar ali o nosso centro de energia, os nossos chakras que são relacionados aos nossos órgãos, aos nossos hormônios, às nossas emoções, né? Tudo isso a gente já falou em outras lives, então quem quiser saber mais sobre isso, procure lá essa live, seja aqui nessa visão do livro do Como Se Tornar Sobrenatural, né? Não lembro qual foi a live, mas vai estar lá, Centros de Energia, ou nas primeiras que a gente fez no Tools for Life, a gente fez uma só sobre chakras, centros de energia, com a nossa professora dando dicas de cristais, tá? Para equilibrar os chakras, enfim, tem muito material legal sobre isso. Mas assim, isso que a Lila estava falando é muito relacionado à intenção, né, gente? Vamos frisar aqui a importância da intenção mental. Ele fala o tempo inteiro isso, a intenção clara e emoção elevada. Então, o cérebro coerente e o coração coerente, que é o que a gente está aprendendo aqui um pouco mais hoje, né? Mas assim, quando a gente tem essa sensação aí que a Lila falou, né, de estar sendo sobrenatural, né? Uma sensação sobrenatural de amor, de altruísmo, de unicidade com esse todo, né? É justamente quando a gente acessou essa sabedoria do nosso coração, essa inteligência do coração que ele fala, que é justamente uma coisa que a gente pode acessar, que traz um fluxo de consciência e insight, quando a mente e as emoções estão equilibradas e coerentes. Então a gente acessa esse fluxo de consciência, insight, a gente acessa essa paz, né, essa totalidade. E aí ele fala por que que isso tem a ver com o campo unificado, por que que o coração passa a ser o centro principal, né? Você vai limpar ali seus pensamentos e tal, mas acima de tudo você tem que estar vibracionalmente, emocionalmente compatível com o que você quer atrair, com o que você deseja. Porque essa vai ser a conexão com o quantum, tá? Com esse seu futuro. Porque justamente ali você vai vibrar, você vai estar ensinando ao seu corpo todas as conexões neurais que você vai já começar a gerar, mas que você vai estar sentindo lá no futuro. Esse futuro que você quer, você vai se sentir daquele jeito, né? Isso tem conexões neurais relacionadas. Mas assim, você precisa sentir isso agora. Então, assim, é muito importante você acessar isso realmente, não ficar só ali no racional, você poder realmente ir internalizando isso, né? Ô, Kel, É a grande chave. olha aqui, a Sila, que eu adorei, que agora ela é Sila Autoestima. É, exatamente. Isso. E ela disse assim, numa parte que eu quero entrar aqui, a gente já está quase no finzinho desse estudo, né, desse capítulo, e ela disse assim, ele diz que a resiliência é fundamental para administrar o estresse. Eu estou tentando isso e consegui por 2 dias com sucesso. Ser resiliente é como mágica, cara. Ela botou assim, Exatamente, que bom. E eu lembro que a Sila, por exemplo, ela falava, né? Ela falava, fez alguns comentários ali na nossa meditação, falando que ela tinha dificuldade de visualizar porque ela ficava cética. Então, você está entendendo a importância de ir por esse caminho do sentir? Porque também, gente, quando a gente expande o nosso coração e a gente fica ali naquele sentimento, que quando eu guio vocês, vamos lá, uma emoção elevada agora, gratidão pela sua vida, por esse momento e tal, né? Que eu vou induzindo ali a esse sentimento, essa emoção elevada. A música também, tá, gente? Tá alta, mas é de propósito, tá? Porque tudo bem que eu não tô num estúdio gravando, né, gente? Da próxima a gente vai aprimorando melhor essa parte técnica. Mas, enfim, a intenção é realmente que a música leve a gente a esse estado elevado de gratidão, de unicidade. Porque ali, o que que acontece? Eu só queria complementar isso que me faltou ali na hora que eu estava falando. Por que que é a grande chave de conexão com o campo quântico? Porque ali você não sente a falta. Você não fica num estado de escassez. Você não pode pedir uma coisa assim, ai, pelo amor de Deus, cheguem de desgraça, chega de pobreza, chega de tristeza, chega de sei lá o quê, de, né, todas as coisas que o pessoal fica reclamando. Não, você ali tá pleno, você ali tá inteiro, você tá se sentindo merecedor, você tá sentindo assim parte desse campo quântico, né? Então você realmente
acessa aquilo, porque você está vibracionalmente compatível, você não está num estado de falta assim, ai, pelo amor de Deus, me tira disso aqui. Você não está nesse estado de miserabilidade, né? Então, você está realmente em sintonia com o que você quer atrair, né? O universo, ele não escuta pensamentos, ele escuta vibração. Ele escuta, ó, como é que estão as suas emoções. Isso vai se reverberar no seu campo. Né? Senão é o que a Sila falou, ficava cética ali, só ouvindo o negócio, mas que ela não estava realmente sentindo. Muito A, importante focar em sentir. a Kátia Ferreira falou assim, é verdade, hoje eu troquei uma lâmpada que estava queimada já há algum tempo e só em ter feito isso eu já senti a energia mudar. Eu estou falando Uhum, pequenas coisas, elas fazem né? diferença. Se você pensar que o seu mundo externo está refletindo o seu mundo interno, Sim, isso já diz é, tudo, entendeu? Então, se você quer mudar alguma coisa do seu mundo externo, você tem que mudar dentro para aquilo ser refletido no seu mundo externo, entendeu? A gente vive num sistema que o microcosmo está para o macrocosmo, sabe? Existe uma relação muito grande, muito direta sobre as coisas que a gente vive do lado de fora e as coisas que a gente vive do lado de dentro, mas isso é uma outra live, né? é. Ó, a Cris Vedolin falou: o caso de estresse da Ana no primeiro capítulo me ajudou muito sobre uma alergia crônica que estava vivendo. Olha que legal, muitas pessoas já evoluindo. É isso que a gente queria quando a gente trouxe esse livro para vocês: é ver essa evolução, é ver esses relatos práticos, é ver a mudança acontecendo na vida de vocês, mesmo que seja aos pouquinhos, no passo a passo, né? Continuando aqui, eu queria, da minha parte aqui do resuminho que eu fiz, é a última coisa que eu trouxe para ressaltar para vocês. Que da mesma forma que ele ressalta todas aquelas coisas maravilhosas para a nossa saúde, ele fala que o nosso coração vivendo, batendo incoerentemente, olha só como é que a gente vibra. A gente vibra na tensão, na ansiedade e falta de foco. Gente, e alguém falou aqui, o primeiro sintoma é a arritmia, ou então, como é que chama aquele outro? Taquicardia, entendeu? Esse é clássico, né? Sintomas de ansiedade, esse é o primeiro. Naquela época que eu citei aqui, que eu fiquei um mês estressada por motivos externos, eu tinha taquicardia, sabe? E, entendeu? A gente sente que tá batendo diferente, ou bate muito forte, ou bate de um jeito. Inclusive, ele falou que a frequência e a força são coisas distintas. Ele diz que às vezes É, bate rápido, mas pode ter coerência. Então, assim, tem todo um estudo, não é assim, tá batendo rápido, tá é. estressado. Necessariamente assim. Tem todo um estudo que ele especifica, né? Ele fala que a variabilidade, né, Uhum. é que é o mais importante, que você ter uma maior variabilidade cardíaca, isso mostra que você está tendo uma resiliência, você está se adaptando àqueles estresses, né? Então você Exatamente. poder ter essa flexibilidade, né? Resiliência é sinônimo de flexibilidade, né? Você Quando poder ir se adaptando. cardíaco, no médico, a gente vai fazer o exame cardíaco, o que, que a médica vê? Bota você para correr e aí para. E aí ela quer ver em quanto tempo o seu coração volta ao normal. Sabe? Isso é Uhum. importante. É mais importante, pelo que parece, assim, do que no momento que você está correndo, ela já avalia várias coisas. Beleza, são importantes essas coisas. Mas o mais importante é em quanto tempo ele se recupera, sabe? Que tem a ver com essa variabilidade e com a É. tal da resiliência. Porque ele diz que quando a gente passa por um estresse, normalmente de um fator externo, alguma coisa acontece na nossa vida e tudo mais, a gente não fica estressado necessariamente por causa daquela coisa que aconteceu, mas sim por causa da nossa reação emocional mal administrada com relação àquela coisa que aconteceu. E o estresse psicológico é um forte fator de risco para o coração, o estresse psicológico, ou seja, essa ansiedade, essa falta de foco, essa tensão, né? E ele diz que o que a gente tem que fazer é praticar resiliência e a gestão de emoções. Ou seja, a gente tem que pegar e falar, ok, estou estressado, estou passando por isso, como é que eu posso passar por isso de uma forma mais leve? Como é que eu posso passar por isso de um jeito melhor? Como é que eu posso compensar esse estresse se não tem jeito de não estressar? Se for uma coisa muito tensa, né? Tem coisas que não tem como remediar.
né? Às vezes está passando por alguma dificuldade de família, que eu não vou nem ficar mencionando para não ficar pesado, mas todo mundo pode imaginar coisas horríveis acontecendo. E aí tem coisa que você não pode fazer, você não vai ficar simplesmente ótima. Então você vai ter que passar por aquilo, mas como você pode passar de um jeito mais leve, ou de um jeito que não te afete tanto negativamente, né? Então, praticar a resiliência, Kel, você quer falar um pouquinho sobre a resiliência? Porque isso, nesse capítulo, ele ressaltou bastante, né? Tem gente que não sabe exatamente o que é a resiliência. A gente poderia dizer que a nossa capacidade de passar por uma coisa, uma aceitação, o que é? Você consegue definir isso melhor? Sim. Na verdade, é um termo que vem da física, né? De um material, um objeto que ele se entorta, vamos dizer, e depois ele consegue voltar ao normal. Então, tem a ver com uma flexibilidade, a gente se adaptar. Por isso que a gente está falando aqui, né? Você vai vivenciar ali um luto, uma tristeza, uma ansiedade, uma raiva, né? Porque, inclusive, as emoções, gente, elas têm o seu papel. Eu sempre falo, se você não tiver raiva, você vai deixar que fiquem ali pisando no seu calo, você não vai dar seus limites, né? Se você não tiver medo, você não vai se defender de um perigo. Então, o problema, só reforçando isso, é quando as coisas se tornam crônicas, quando você fica o dia inteiro mergulhado naquilo. É para ter essas emoções nas situações devidas, tá? Não ficar viciadas nelas. Aí é quando você tem que se conscientizar e parar e falar, peraí, eu tô viciada nisso. Né? Aí fica viciada em ter amor não correspondido, em ter uma relação onde a pessoa não te valoriza, seja no profissional, seja no pessoal. Então, assim, tem que parar com isso, né? Então, a gente tem que se conscientizar e ir observando em que ponto que a gente pode tomar ali as rédeas da nossa vida. Agora, ser resiliente é justamente isso, é saber ir lá na tristeza, como eu estava falando, você tem emoção e não a emoção te ter. Né? Então você vai lá na tristeza, remoe aquilo, ou vai na sua terapia. Eu sempre falo aqui para os meus pacientinhos, né? Que muitos fazem a live, eu falo, gente, aqui na terapia é para falar, é para chorar, é para, né, contar todos os lados, inclusive que estão te dificultando depois a se sentir merecedor e a se visualizar lá no Quantum, entendeu? Então, assim, é normal. Claro que a gente vai acessar e elaborar essas emoções, não é para negar essas emoções, jamais. Mas, assim, não deixá-las tomarem conta da sua vida. Tá? Esse é o grande ponto. Então, a resiliência tem muito a ver com isso. Você passar ali por uma dor, mas você sair mais forte dela, você superar. Resiliência e superação tem tudo a ver. Superação, flexibilidade, né? Saber ir e saber passar pela coisa e se tornar mais forte depois. Sabe? Saber focar no lado positivo que aquilo traz para você. Entender que aquilo te fortaleceu de alguma maneira, né? Então, tem muito a ver com isso. Eu adorei o exemplo que você deu. E a Márcia Carvalho falou agora um outro exemplo. Ela falou, resiliência eu lembro de pão. Quando você aperta, ele volta ao formato. Ah, Quando no Mac, a resiliência era um dos... No MC, não sei. A resiliência era um dos aspectos obrigatórios do... Ah, acho que é no McDonald's, talvez. A resiliência era um dos aspectos obrigatórios do pão de hambúrguer. Olha que interessante. que legal. Olha, interessante, tá vendo? Porque a Resiliência, resiliência é um termo que é emprestado da física, né? A psicologia se apropriou aí porque essa observação desses metais que passavam por mil transformações e depois não, né, conseguiam recuperar o seu estado ali original, mostravam que eles eram resilientes, né? o Então é André, você não perder de você e, pelo contrário, ainda voltar até mais forte com aquelas experiências. o André falou assim, resiliência, em outras palavras, é aquilo que faz as árvores balançarem, mas sempre voltarem ao normal. Isso. A Janaína, tive taquicardia e falta de ar em dezembro. Fiz exames de Covid e cardiológico, estavam ok. O médico disse que foi estresse e ansiedade. Depois disso, me conscientizei de buscar a causa raiz. Exatamente. Exatamente. Gente, eu tenho amigos cardiologistas que me falam, Kelly, tudo paciente para você, vem um monte aqui. E tem que ir mesmo, porque é bom excluir a causa orgânica, né? Você realmente tirar aquela dúvida. E depois você vê, não, realmente afetou o meu coração. Você ficou ali com uma taquicardia, você ficou ali achando que estava com problema mesmo, porque é de fato físico, né? Mas era simplesmente questões emocionais que estavam gerando aquilo. Isso é muito, 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 muito comum, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento mesmo. Ele diz também que toda emoção influencia no nosso ritmo cardíaco, porque existe uma conexão. E toda emoção, o nosso coração tem o nervo dos dois ramos do sistema nervoso É, autônomo, isso. dos É. dois ramos, simpático e parasimpático. Ou seja, quando a gente está tentando fazer esse equilíbrio, tanto interno quanto externo, o coração está sabendo de tudo. E ele sempre reage. Ou seja, o jeito que o nosso coração está batendo é o jeito que está vivendo.
Eu acho até que a gente pode fazer um paralelo igual aquele do o jeito que está a sua respiração é como está a sua mente, que eu já falei aqui várias vezes. A sua respiração é equivalente à sua mente. Se ela está ofegante, sua mente está agitada. Se você está respirando calma, sua mente está mais calma. O coração é a mesma coisa. O jeito que o nosso coração está batendo está falando muito sobre como a gente está vivendo. Sim. E Então, por Gabriel, isso que a respiração, né, mais lenta, você controlando aquela respiração, ela vai acalmando tanto a sua mente como o seu coração, porque como a gente viu aqui, nesse novo campo de ciência trazendo informações riquíssimas aqui pra gente, né, super interessantes de neurocardiologia, realmente esse sistema aí, cérebro e coração, é muito interligado. Vocês viram ali, né, que eu citei, são mais até de 40 mil neurônios só nesse sistema. E, gente, olha aqui, deixa eu citar também uma coisa interessante que ele fala. Quando a gente tem uma sensação de grande bem-estar, você está lá fazendo a meditação, acessou, né, esse coração ali, essa inteligência do coração e tal, expandiu seu coração, você aciona uma cascata de pelo menos 1.400 mudanças bioquímicas que promovem crescimento e reparo no seu corpo. Tá? Então você contribui com o seu campo eletromagnético, você expande a sua energia, você resulta numa nova expressão química que muda a sua energia, né? E muda toda a sua saúde ali, seu centro de energia se reflete neles também. E da mesma forma, quando você está estressado, raivoso, frustrado e tal, o sinal do coração para o cérebro fica incoerente, né? E isso desencadeia a liberação de aproximadamente 1.200 substâncias químicas compatíveis com esses sentimentos. Isso é coisa assim, essa descarga química acontece de 90 segundos a 2 minutos. Uma coisa assim, instantânea. 1.400 substâncias químicas, sejam positivas ou negativas, né? Então é, é impressionante. E ele fala que os efeitos dessas emoções, né, a longo prazo, é que vão dizer se seu corpo vai ter saúde ou não, se o seu coração vai ter coerência ou não, né? Porque ele vai ficar mais vulnerável ou mais forte a esses problemas de saúde relacionados ao estresse. Tá? Então é muito importante a gente trazer isso à consciência. Ele dá aqui informações também de que nas oficinas lá dele, ele realmente pesquisava os alunos, né, que estavam fazendo as meditações e que estavam mantendo ali as emoções elevadas, a gratidão e tal, de 15 a 20 minutos por dia, tá? Durante 4 dias. E esses alunos já tiveram assim resultados fantásticos de curas assim de doenças, sinalizaram genes das células de imunidade. Ele explica lá um bando de coisa, enfim, realmente conseguiram ter uma qualidade do ritmo cardíaco muito maior medido. Isso tudo está em detalhes, está no livro, não vou entrar nisso aqui agora, mas assim, ele fala, né, dessa conexão também do nosso centro cardíaco com o timo, né, que é um dos órgãos assim principais do sistema imunológico. Então, como realmente as emoções elas afetam a nossa imunidade. Isso é uma coisa que já é muito dita, né? Na psicologia mesmo positiva a gente fala muito da importância da gratidão, dessas emoções elevadas, como precursoras mesmo de uma maior saúde. Tá? Antes mesmo de você falar em manifestar uma nova realidade no campo quântico, é porque realmente isso é um preventivo, tá? Para a sua saúde mental. Hoje muito se fala, né, em medicina preventiva, não só aquela medicina antiga, que era muito focada só em doença, a pessoa só surgia aqui na terapia quando já estava pirando, panicando, ou muito deprimida, ou também nos médicos, né, quando já estava morrendo, não faz exame, não faz nada de prevenção. E agora não, gente. O que a gente quer é uma medicina como um todo, né? Todos os profissionais de saúde trabalharem a favor de uma saúde preventiva, sabe? Procurar um psicólogo sem tabu, sem preconceitos, não significa que você perdeu a força, que você não consegue pensar sozinho, não, pelo contrário, né? Poder ter um espaço ali para você mesmo, poder se conhecer, poder remoer um pouquinho essas emoções, elaborar, processar e ter uma ressignificação, olhar de uma maneira diferente, pegar um outro ângulo aqui da sua vida, das suas emoções, né? E no médico também, queria até deixar essa mensagem aí, as pessoas têm medo de fazer exames, tem gente que não tem o hábito de fazer exame de sangue, por exemplo, de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez no ano, né? Uma revisãozinha, enfim, ir acompanhando, isso é muito importante, gente, tem que falar disso aqui, né? Que a gente está falando de saúde num todo, tá? E começa muito com essa saúde aí do nosso corpo, né? Do nosso organismo. Olha aí como é que a gente está comprovando como as emoções afetam, né? Gente, o coração ser, né? A primeira causa de morte por conta do estresse,
Então, olha como é que é tudo relacionado. Então, muito importante a gente se cuidar. A gente não pode também só falar de amor próprio, de pensamentos positivos e tal, e não lembrar a importância de estar sempre em dia com também essa saúde orgânica, né? E vencer o medo e os preconceitos aí com os médicos, tá? E psicólogos. Uma outra coisa que ele falou que eu achei interessantíssima, que tem a ver com esses fatos todos que você colocou, que foram bem relevantes para a gente entender essa importância. Ele fala que, de fato, o coração produz o campo magnético mais forte no corpo, 1000 vezes mais forte que o campo produzido pelo cérebro. É, isso que eu Então, falei aquela hora, né? Que eu estava falando a importância de sentir. eu acho que a gente pode finalizar com isso, né, Kel? Sim, Porque essa nossa live aqui é um convite para que vocês leiam esse capítulo com atenção. Não dá para a gente trazer todos os detalhes riquíssimos que ele coloca. é. A gente trouxe as partes mais importantes e o que a gente queria ressaltar é a importância desse órgão e como que é muito mais amplo do que apenas uma máquina que bombeia o sangue, sabe? E como que ele influencia diretamente na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa realização. E se estamos aqui querendo nos tornar co-criadores da nossa nova realidade, porque não só as pessoas que estão querendo trocar sua assinatura eletromagnética, mas também quem está querendo dar um upgrade, quem está querendo se desenvolver melhor, quem está querendo estar na sua melhor versão. Todos nós aqui na nossa comunidade do Tools for Life, está todo mundo dizendo um monte de palavras de gratidão por trazer esses estudos e tudo mais. É justamente o que a gente quer, trazer para a mente, trazer para a consciência a importância de se saber essas coisas, a importância de se entender. A gente vive muito no automático e a gente, às vezes, na maioria das vezes, simplesmente não entende a nossa própria natureza e não consegue administrar a nossa própria natureza, né? Então, isso é um convite para que vocês todos possam ler esse livro. O Dr. Joe Dispenza, ele passa a vida dele estudando, fazendo essas medições e trazendo esses conhecimentos para a gente. A gente é muito fã dele, somos muito gratas a ele, somos muito gratas a vocês que estão aqui com a gente nessa jornada. A gente está apenas começando com Tools for Life. Sigam a gente no Tools for Life para a gente ficar mais compacto, para a gente ficar mais junto. E lá a gente pode trocar essas ideias de forma mais direta, né? Falar só sobre isso. A gente quer ouvir vocês. Vira e mexe, a gente coloca algumas enquetes, algumas perguntas. A gente dá o espaço para vocês também dizerem, até para a gente sentir como é que a gente vai guiando esse grupinho de estudos, né, Kel? E queria deixar um espacinho para a Kel se despedir. E a gente está acabando por hoje. Eu queria agradecer muito, tá? Vocês estarem aqui com a gente, né? E a gente sente muito a proximidade de vocês, o carinho. Muito obrigada mesmo. Vou ler depois os prints. Eu não consigo, tá, gente, ler enquanto eu tô nas lives, porque senão me desconecto. Eu gosto de prestar atenção ali enquanto a Lila ela consegue ler e ver. Eu prefiro ver depois, mas eu respondo. Eu tô ainda respondendo alguns inbox. Teve muitas dúvidas, né? Tiveram muitas dúvidas em relação a algumas questões. Eu vou responder ainda aquela questão de como meditar para quem tem TDAH. Tá, uma questão importante, né? Vou falar um pouco mais sobre isso, é que eu estou esperando eu poder voltar para o meu momento zen agora em setembro, porque aí eu vou poder explicar melhor essa questão da respiração, que a respiração é a grande chave, já vou adiantando, tá? Para quem tem dificuldade de se concentrar, por isso que eu foco nisso, a música, o tom de voz, eu sou formada em hipnose clínica também, então tudo isso tem um porquê, tá? O tom de voz, a música e a respiração, já adianto que essas são as grandes dicas. Mas assim, queria lembrar exatamente isso, né? Que a gente possa voltar a ouvir o nosso coração, como o Dr. Joe Dispenza estava lembrando aqui, ele realmente é, como os antigos já diziam, uma grande sede ali da nossa alma, né? Um grande centro muito importante, né? Determinante na nossa saúde. Então, para a gente refletir como que isso pode nos ajudar quando a gente se conecta com o nosso coração, na nossa tomada de decisões, como isso se reflete na nossa saúde, no gerenciamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, tá? Além de ser uma grande chave de conexão com o campo unificado, né? Com o campo do quantum, que é o que a gente quer acessar cada vez mais para sermos co-criadores das nossas vidas. Então, um beijo grande para todos, continuem com a gente, né? E também podem nos escrever no inbox e lá no Tools, vamos juntos aí, vamos nos acompanhando. É isso, pessoal. E vamos lembrar, na hora de dormir, de repente, ou na hora de meditar, de agradecer pelo nosso coração estar batendo. Tá bom? Sim, verdade. Para todo mundo. Lindo. Boa noite.
Tchau, Kel. Beijo. Tchau, Liu. Beijo. Beijo, pessoal.